iniciada a gravação. Para que possamos depois, em outro momento, né, rever todas elas para fazer um relatório parcial no mês de setembro, quando a gente fecha o primeiro módulo. Então, final de setembro, vocês terão encerramento do primeiro módulo, aí tem aquele prazo, né, para vocês fazerem o relatório mensal, e aí tem também um relato de experiência parcial, que é do primeiro módulo, para reforçar aquilo que a gente já havia dito, né, que no começo, né, das nossas atividades, que fizéssemos esse relato parcial, para que no mês de março do ano que vem ficasse mais fácil na hora de construir o relatório final. A respeito de datas, depois eu vou definir, né, para não atrapalhar muito. A partir do dia 1º de outubro, a gente já entra no segundo módulo. E aí tem algumas questões que foram levantadas, se a partir do segundo módulo seria necessário mudar de turma, trocar de preceptor, mudar do ensino fundamental para o ensino médio, porque a gente só tem 2 módulos, né? E aí essa foi a questão levantada. Então, para esclarecimento, eu coloquei a seguinte situação. Todos vocês, né, meio que obrigatoriamente, acabaram tendo que ficar numa escola. Então, já fizeram uma adequação, se adaptaram, então ficou tudo resolvido. No sentido de vocês quererem fazer num outro nível, né, sair do fundamental e ir para o médio ou vice-versa, é muito importante aqueles que tiverem essa possibilidade de fazer troca entre os colegas. Então, a Joyce conseguiu fazer a troca com a Larissa. Então, a Larissa fica com a turma da Joyce e a Joyce fica com a turma da Larissa. Então, se der certo entre as duas, elas fazem isso. Se for para trocar de preceptor também, né? Aí, no caso, você é com outro preceptor, né? Com a Laura, e a Joyce é com o professor João Paulo. Então, aí a gente faz esses ajustamentos de troca, mas vai depender da vontade de cada um e do interesse. Porque no programa e no subprojeto a gente não estabelece a rigor que devem passar por todos os níveis, né, do 6º ao 9º ano e fundamental. Até porque, né, os professores, ora estão com o fundamental, né, os preceptores, ora estão com o médio. Então, não dá para conciliar. Entenderam? Então, fica a critério de cada um de vocês decidirem da permanência com o preceptor e, se for possível, trocar com algum colega, né, da mesma turma, né, com o Bruno. Tem lá todos os residentes que estão com ele, e aí eles querem fazer troca entre as turmas deles mesmos. Isso também é fácil. Eu acho que esse rodízio, professores, né, o Bruno, a Laura e o João Paulo vão fazer, né, que é o rodízio, mas se eles estão só com nível, só com fundamental, só com médio, não tem como fazer o rodízio de outro, do nível fundamental ou médio, tá? Então, o rodízio será, por exemplo, né, a possibilidade de trabalhar a regência individualmente. Se o professor tem mais turmas, aí ele pode redistribuir esses alunos, né, no próximo módulo, da maneira como ele achar melhor para aproveitamento, para melhorar o rendimento de cada um de forma individual. Fabrício? Professora, estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todas e todos. Eu não sei qual a opinião dos colegas, né, cada um tem sua opinião, mas assim, eu prefiro continuar na turma que eu estou, com a preceptora que eu estou, porque assim, agora que a gente está começando a pegar a coisa, a conhecer, e eu acho que a gente consegue, até na minha opinião, eu pelo menos, consigo montar um relato depois, fazer uma avaliação melhor, ficando na mesma turma, já que eu tenho pouca experiência nesse segmento no caso de residência, né, de dar aulas, né, então eu acho que eu consigo montar no final desse processo, montar um relato melhor e fazer uma avaliação melhor de tudo isso, ficando na mesma turma, até com os alunos mesmo eu consigo ver a evolução deles, ver a evolução do que estão aprendendo, se não estão.
Então, assim, na minha opinião, eu prefiro continuar com a professora que eu estou que na turma que eu estou. Agora, não sei a opinião dos colegas, é claro. Não, não se preocupe. Perfeitamente a sua opinião, eu estendo a todos, todos podem ter a mesma opinião, a gente não está aqui para discordar de ninguém. Fica a critério, ou seja, cada um escolhe, permanece ou permanece com o mesmo preceptor ou faz a adequação, né, com outro colega para fazer esse ajuste. Então, é só para esclarecer algumas dúvidas que vieram, né? Professor Paulo, seja bem-vindo, que foi exatamente essa, né? Vamos ter que mudar de escola, vamos ter que mudar de preceptor, então fica a critério, né? Vocês podem fazer da maneira que achar melhor, né? Entre os próprios colegas, né? Eu quero trocar, eu consegui, então faça a troca, só preciso ser comunicada para fazer a troca lá na coordenação geral a respeito da alocação de vocês, se vocês vão ficar numa escola ou noutra. Mas se quiserem todos ficarem do jeito que estão, tudo bem, tranquilo. Só vai haver alguns ajustes entre os preceptores, que já me falaram, né? De redividir a turma, deixar individual, um em cada sala. Então, fica a critério da disponibilidade de sala, né, do preceptor, né? O professor Paulo Marinho sugeriu essa possibilidade de fazer um rearranjo, até para conhecer outras turmas, né, dentre as turmas que o professor tem. Então, acho interessante, tá? Então, essa é a primeira observação que eu faço, a título de esclarecimento, tá? Para vocês estarem cientes a respeito, tá? Então, vamos ver aí, com relação ao desenvolvimento dessa etapa aí, que praticamente todos fizeram regência, à exceção da Amanda, né, que ela entrou agora, que ela é voluntária, entrou no lugar do Vinícius, então ela está começando agora, se enturmando aí com os demais colegas e com a escola. Eu preciso ouvir de vocês, né, do que vocês passaram durante esse período, das experiências interessantes que eu acho que vocês podem relatar aqui, que foi marcante, que chamou a atenção. Também destacar, né, algum ponto que foi assim um pouco complicado, né, de resolver, e como vocês conseguiram resolver a questão com o auxílio dos preceptores. É lógico, sempre os preceptores estão a todo dispor aí para vocês a qualquer momento, né? Então, eles são, vamos dizer assim, os mestres, né? Têm aí acompanhado vocês no dia a dia. Então, eu parabenizo aí o trabalho dos preceptores. E aí eu preciso ouvir dos residentes, até para os preceptores estarem cientes, né, das aflições, das dificuldades. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí vocês. Aqui também. Larissa, então. Boa noite, gente. Lá no nosso colégio, que a gente está lá no Eliodoro, na parte da manhã, na sala que eu dou aula, tem um aluno que é autista, né? E eu nunca tinha trabalhado assim, nem estado assim tão de perto com um aluno autista e fazer as atividades, adequá-las, né? Sempre pensar nele, para mim foi algo assim muito novo. É algo que eu tô aprendendo bastante e até como saber conversar com ele, né? Porque a gente tem um receio muito grande de conversar, de saber se ele tá aprendendo ou não tá, né? Mas, assim, a gente tá tendo essa troca, né, com eles e a gente vem percebendo que, assim, nós temos que estar em constante mudança, né? Constante aprendizado também. E a inserção de alunos, assim, é essencial no ambiente escolar, né, para o convívio dos outros alunos, para ele se sentir parte realmente daquela comunidade, né? Então, eu acredito assim que essa interação é necessária e também é necessária para a nossa formação, né, quanto futuros professores, né? Então, é muito bacana essa troca que a gente está tendo. Muito bem. Larissa, eu recomendo que você procure referências bibliográficas de professores que pesquisaram sobre aluno autista, como ele pode trabalhar o ensino da geografia em sala de aula. Nós temos um exemplo de uma colega que fez o mestrado aqui, que tem um trabalho, que escreveu, ela é professora Samara.
E ela escreveu um trabalho de mestrado sobre o aluno autista. Se eu tiver possibilidade de encontrar esse material, eu vou disponibilizar aí no Drive, tá? Já vou deixar anotado. Mas é interessante, né, essa observação, né, de fazer um tratamento com o aluno autista, né, não excluindo da turma, mas sim de inclusão, né, sempre trabalhar nesse processo de inclusão, sempre acompanhar, perguntar o que ele está, né, sentindo, qual é a dificuldade, quando há possibilidade de comunicação, né. Mas o professor sempre está dando esse suporte também, né, Sim, a professora lá Laura. na escola que a gente tá, inclusive tem um ambiente, tem uma sala que tem apenas jogos lúdicos, né? Pra fazer essa conexão, né, dos jogos com o conteúdo que a gente está dando, né? Infelizmente, eu só encontrei um pouco de dificuldade, porque, por exemplo, né, eu tenho que sair da minha sala, que tá todos os alunos, para ir lá conversar com a pessoa que cuida dessa sala, para poder emprestar o jogo, para ir levar lá para a sala. Aí eu tenho que pedir para as meninas que estão comigo na sala para elas poderem ir lá buscar. Aí às vezes não tem ninguém na sala, então. Mas assim, é bom que a escola disponha esse material, né, pra gente trabalhar com eles, é muito legal. Mas é importante mesmo a gente buscar novas técnicas, né, de se trabalhar com eles. Isso. Mais alguma observação? Eu posso falar. Joyce também quer falar? Pode falar, Joyce. Eu encontrei uma das dificuldades que eu encontrei foi que a turma que eu tô trabalhando é muito agitada. Então, assim, em todo momento, né, eu tenho que estar encontrando maneira de fazer eles prestar atenção. Como são crianças... Turma do fundamental, Fundamental, sétimo ano. Sétimo ano. Então, para eles tudo é novo, então eles sempre estão muito dispersos, sempre estão... Você não pode dar um deslize, que eles já acham que você está de brincadeira. Assim, então, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas, como a maneira que eu vou falar com eles, a maneira como eu vou conversar, que eu vou dar o conteúdo. Mas, assim, tudo é conversado com o professor João Paulo, então ele é perfeito, ele sempre me ajuda. Quando eu tô com alguma dúvida referente a algum conteúdo, ou quando eu tô, assim, com alguma dificuldade com a turma, que eu falo, quando tá muito, assim, que eu não tô conseguindo controlar bem, ele me ajuda, né? Ele busca meios, ele fala, ele me mostra meios como eu posso controlar mais a turma. Então, assim, foi uma das dificuldades que eu encontrei, mas nada muito grave, nada que eu não fuja do meu controle, né? Sim, então, que nem a Larissa falou, a gente sempre tem que estar buscando maneiras de trabalhar, porque não é só pedir para o aluno ficar quieto. Ele não vai ficar quieto, a gente não consegue ficar quieto. Então, eu sempre estou buscando maneiras, como eu vi que eles gostam muito de participar, de conversar. Então, a maneira como eu achei de inserir eles no meu conteúdo é chegar na sala e fazer tipo um quebra-gelo. Revisar o que a gente aprendeu na sala de aula, perguntando para eles, vocês lembram o que a gente aprendeu? E construir um mapa mental e no quadro com eles, só que eles falando para mim o que eles aprenderam. Então, eu puxo o gancho, coloco, gente, a gente lembra que a gente aprendeu densidade demográfica? O que vocês lembram? Então, eu vou puxando o gancho, relembrando da aula e já trazendo conteúdo para inserir eles no conteúdo e assim eu dar a minha matéria. Dar continuidade. Dar continuidade, né? Dar o conteúdo, sempre utilizando o livro. Então foi uma das maneiras que eu encontrei que eu consigo dar uma controlada, mas sempre... Vou pegar a chave para mim. Cadê a chave da sala? Só para eu pegar a chave da outra sala que eu esqueci, a mulher que apresentou para você, eu esqueci o carregador lá. Já. Então, foi uma maneira como eu encontrei, mas tá tudo certo. O professor João Paulo tá sempre me ajudando e quando eu tô com alguma dúvida referente à turma, quando algum aluno me dá algum problema em relação a xingamento ou desrespeito, desaforo, eu converso com o professor João Paulo, então. Eu falo, então, professor... A questão da disciplina em sala de aula. E eu falo, aconteceu isso aqui, né? Aí ele sempre me dá um norte de como trabalhar e sempre fala, esse aluno ele é assim mesmo, ele é mais difícil, tal aluno aí tem mais dificuldade nessa nossa turma, porque a gente começa a achar que o problema é a gente. Tipo, nossa, será que tá tão chato o conteúdo que o aluno tá tão disperso, mas foi uma das dificuldades, mas tá sendo muito boa a experiência, eu tô adorando minha turma. Conta novidades também da experiência que você vai fazer com eles. E agora a gente conseguiu trabalhar a horta na escola, né? Então, muito levar bem. eles pra horta tá sendo um pouco desafiador. Como porque... é que foi o esquema de levar, né? Que horário, como que conseguiu encaixar conteúdo com a atividade extra-classe? Como assim, eu tava dando aula, né? Fiz todo o planejamento e eu consegui adiantar um pouco o meu conteúdo. E um dia o professor falou, então, já a gente tem uma horta. Eu falei, não, eu quero participar. Não precisa dar continuidade, eu vou participar.
E aí eu conversei, né, com a diretora, falei, conversei até com a Bianca, que tá eu e a Bianca meio que na frente desse projeto, para ver que turma a gente vai trabalhar, né? Então aí eu reuni com a Bianca, a gente apresentou nossas ideias, o que dava pra gente trabalhar na horta que está dentro do orçamento da escola e dentro do nosso alcance, não podemos também pensar muito fora da casinha, né? E aí a gente entrou num consenso que vai trabalhar sustentabilidade com eles, reciclagem e a questão das sementes. E aí eu trouxe para ele, levei para o professor, né, conversei com a diretora apoiou nossa ideia, adorou nossa ideia, inclusive, porque a horta estava abandonada. E agora a gente está conseguindo trabalhar, porque como eu já tinha adiantado meu conteúdo, então eu tô com alguns dias, vamos supor, vagos, né? Porque eu consegui dar uma adiantada, então eu levei ontem eles para a horta, só que está sendo um pouco desafiador, porque são crianças, são agitadas, então... É o tempo de uma aula? Não, foram 15 minutos que a gente conseguiu ótimo. plantar, regar, então não vai ocupar tanto tempo da aula. Só se a gente enxugar um pouquinho o conteúdo, dá para trabalhar a horta no primeiro horário, que eles são mais calmos, né? Ir lá um pouquinho, trabalhar e voltar para a sala de aula e dar o conteúdo. E aí a gente está propondo, a gente quer fazer uma oficina para confeccionar os vasos que vai ficar na horta. Os vasos e as plaquinhas para identificar as plantas que estão lá, né? As hortaliças. E a gente está montando essa oficina. Conversamos com a diretora, porque é para os alunos fazerem. E vamos também, né? Tá no nosso plano, obviamente, para pintar a parede da horta. Você e quem mais? Eu, a Bianca e o Guilherme. Ótimo. Mas é mais eu e a Bianca que tá meio que... a gente fica, nossa, dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer aquilo. Muito e o professor apoiando sempre a gente. Parabéns, Larissa e o professor João Paulo, né? Pela Joyce. Por essa empreitada aí, muito interessante, uma nova experiência, né? Uma nova experiência. Com a horta e bastante motivador. Eles têm despertado interesse? Nossa, eles adoraram. Muito porque bom. sair da sala de aula já é algo inovador. Perfeito. E levar eles pra horta, pra eles ir lá. E eu achei que eles iam ficar meio, não quero participar. Mas assim, todos participaram, todos foram lá, cavaram, plantaram, regaram. A gente conseguiu trabalhar muito bem, é só dosar um pouco. As porque mudas que vocês plantaram foram doadas ou replantaram? A gente replantou. Acho que a escola pegou, acho que até da cozinha, eu não sei muito bem a origem das mudas, mas eu também levei diversas sementes que eu ganhei. E aí a gente está plantando, cada canteirozinho é um tipo de hortaliça. A gente plantou cebolinha, alface... eu esqueci as outras plantas. Mas a gente plantou várias mudinhas. Não foi rúcula. Foi alface, cebolinha e... Não foi coentro. Acho que foi coentro. Acho que não é açafrão. Esqueci, gente. Esqueci agora. Salsinha. Não, foi algum tempero. Mas a diretora também está super aberta às nossas ideias. Muito bom, muito bom. Tá sendo muito legal. Fabrício levantou a mão. Pode falar, Fabrício. Os colegas vão falando as coisas, a gente vai lembrando, né, das coisas assim. Então, assim, eu queria falar que, como a gente está numa turma do ensino médio, e é o último ano do ensino médio, né, então é interessante essa proposta, porque nós estamos na universidade, então várias, vamos dizer assim, apontamentos que a gente vê na universidade, que está fresco na nossa cabeça, né, a virada de chave, que é você sair do ensino médio e entrar numa universidade, a gente sempre comenta isso com eles, né, e tenta já preparar um pouco eles, né, para essa mudança grande que vai ser se sair do ensino médio e entrar na universidade. Então é legal ser uma turma do terceiro ano, que a gente aproveita muita coisa, eu, Vandir, a Maria, sempre estamos falando no toque para eles, olha, você observa bem essa questão aqui, que vocês vão ter que usar muito na faculdade, a gente trabalha com slide, trabalha com data show. Então, assim, para nós é bem interessante ser uma turma do terceiro ano do ensino médio, porque dá para a gente passar para eles muita experiência que a gente tem na universidade, que eles vão ter saindo. Uma mudança, quer queira, quer não queira, é uma mudança muito grande, de trabalho, de forma de ensino, né? Então, é legal para a gente passar isso para eles. Muito bem. Fabrício, também seria importante, né, falar como é que ele entra na universidade, né? Eu acho que todos já estão cientes disso. Alguns resolvem participar do Enem, mas tem alunos que não fazem inscrição no Enem. Até a professora Laura comentou comigo. Tem vários alunos que não fizeram inscrição no Enem.
Seria interessante, inclusive, né, levar, né, a conhecimento deles, né, do que é o Enem, qual a importância, né, para se trabalhar com esse assunto, né, no sentido de motivá-los a fazer essa avaliação para pensar num ensino superior, né? Eu acho que nem que seja como uma experiência, né? Então é válido. Então tem que. Eu não sei se vocês fizeram isso. Aí, pode deixar. Tá. Não, mas vamos trabalhar com isso sim. Tá. Pode deixar. Quer falar, Beatriz? Fica mais perto aqui. Beatriz vai falar. Boa noite a todos, aqui é a Beatriz, né, que está falando. No primeiro dia de aula, eu iniciei falando com os alunos do terceiro ano, que na verdade eu e a Larissa e a Daniela estamos na terça-feira e cada uma ficou com uma sala. Então, cada uma acompanha o rendimento, se eles estão conseguindo compreender daquela sala específica. Nós não pegamos sala, eu fico no terceiro ano C, a Larissa no A e a Daniela no B. Mas todos acompanham todas as turmas, Sim, né? todas acompanham. Todas sim, as mas turmas. em uma sala específica, só uma dá aula, Atua. só uma avalia os alunos. Isso. E no primeiro dia de aula, quando iniciei a minha fala, eu comecei falando sobre a UFMT. Eu sou aluna da UFMT, eu faço o projeto PET Geografia dentro da UFMT. Eu também dependo totalmente da a turma do ensino médio. Né? Isso. Aí eu expliquei para eles... Terceiro ano também? Terceiro ano do ensino médio. Expliquei para ele como que era o projeto, falei que eles também conseguiam entrar na faculdade, porque eu também vim de escolas públicas, estaduais e municipais, e vim para a UFMT, consegui essa bolsa, ganhou particularmente um salário só para estudar, e eles ficaram motivados ao saber que aqui na faculdade eles têm bolsa para educação, então eles falaram que eles precisam trabalhar, e eu falei para eles que aqui tem projetos que eles podem se qualificar melhor ainda na graduação daquele curso específico que eles escolherem. Então, em particularmente, sempre traz para ele essa questão do UFMT, levantando e ressaltando os projetos que aqui tem. E tem um na sala da Larissa que faz o PIBIC, PIBIC ensino médio. Isso, ele faz aqui com a engenharia florestal. Aí todos os alunos da sala da Larissa super se empolgaram em vir para o UFMT para tentar fazer algum projeto e buscar alguns auxílios do UFMT que eles não sabiam que tinham. E foi importante porque, como eles são de uma realidade diferente, de um bairro periférico, eles automaticamente eles querem terminar o ensino médio e procurar um serviço. E aqui na UFMT, eles conseguindo uma bolsa, até de um salário mínimo, para eles já mudaria totalmente a realidade de que eles vivem atualmente. É uma esperança, né, que eles têm ao olhar para a faculdade pública e saber que eles podem estar inseridos aqui sim e tendo condições de se manter também, né? Existe também aqueles outros programas, né, que incentiva a permanência do aluno. Auxílio permanência. Auxílio permanência, Eu né? falei do auxílio permanência, se eles... Quanto que tá? 600? 700. 700 reais. Auxílio permanência, eu falei do projeto que eu faço, que é o programa de educação tutorial PET, geografia, que também é 700 reais, o PIBID também é 700 reais. Então, eles podem conseguir o PET geografia, eles podem conseguir um auxílio permanência que já dá 1.400. Exatamente. Fora que eles também conseguem o auxílio alimentação, o RU. Então tem todo o acesso. Todo o acesso ao amparo pela faculdade para eles continuar e ter um olhar para entrar na UFMT. Né? E eu acho que essas conversas é necessário que a gente tenha com eles, né? Porque eles só têm aquele olhar externo da faculdade e daquela realidade que eles estão inseridos, né, naquele momento. Mas a gente, como estagiários, né, digamos assim, na escola, a gente pode levar esse olhar para eles, né, diferente do que eles estão acostumados. Eu quero aqui apresentar, já que já estão falando de incentivar esses alunos que estão lá na escola, principalmente os que estão no ensino médio, né, de trazer uma oportunidade para eles, no sentido deles conhecerem a universidade. Boa noite, Guilherme. Estou sem vídeo, sem câmera, porque estamos com uma oscilação na internet aqui na sala, tá? Fique à vontade. E a gente está falando aqui sobre um feedback a respeito das experiências que vocês estão tendo em sala de aula, né? E uma coisa que eu vi que foi marcante aqui, né, das conversas que vocês tiveram, foi exatamente a de vocês divulgarem a importância deles continuarem os estudos, terminar o ensino médio e ir para a universidade.
E aí eu quero colocar como um desafio para os residentes e para os preceptores, e me incluo dentro, né, como docente orientadora, de fazer uma aula de campo aqui na UFMT, né, de trazer os alunos para conhecer os espaços da universidade, não só aqui da geografia, mas de toda a universidade. Então, fazer uma aula de campo dentro da UFMT. Um tour, né? Um tour, né? Seria interessante, talvez, conversar com os coordenadores ou chefes de departamento de vários cursos, não só da geografia, para ver essa possibilidade. Como eu faço parte do PET Geografia aqui na UFMT, eles trabalham com um projeto chamado Campus Vivo. O Campus Vivo, ele trabalha com a Semana da Tecnologia todo ano, em outubro e novembro. Eles vão na escola, apresentam um projeto relacionado à Semana da Tecnologia, né? E aí eles trazem esses alunos, né, convidam os alunos das escolas a vir conhecer o espaço do UFMT. A gente faz um tour pelo UFMT. Seria interessante, a gente trabalha o PET normalmente com o segundo ano. Aí se algum professor ou algum aluno estiver trabalhando com essa faixa etária, seria interessante. Eu acho que seria interessante a gente trazer os alunos do terceiro ano, que já estão com o pezinho nas universidades, e apresentar para eles o curso, vários cursos. Os cursos que tem dentro aqui, por exemplo, pegar algum aluno, por exemplo, da engenharia da computação, e meio que fazer uma feira. Tipo uma feira das profissões, para eles conhecerem o curso, para ver se eles interessem por algum. Porque às vezes eles não sabem nem que curso tem aqui na universidade. Então eles não. Tem uns que tá até sem rumo, não sabe que curso vai fazer. Eu acho que seria legal para dar um norte para eles, um rumo que é possível eles entrar. Porque na realidade que eles estão inseridos, eu tiro por experiência própria, porque eu também fui de escola pública a vida inteira, e da minha turma, tipo assim, acho que foram 3 pessoas que entraram na faculdade, eu e mais 2. Então, assim, a maioria saiu do ensino médio já direto para trabalhar. Então, sabe o tanto que a universidade tem a oferecer para eles. Então, além do tour, eu acho que seria legal a gente fazer tipo uma feira das profissões. E a sugestão, né? Então, temos que elaborar uma proposta, né? Um projeto para o mês de outubro, novembro, porque não dá para ser amanhã. E aí, essa proposta seria conversando com alunos, né? Pode ser até alunos que são bolsistas de outros cursos, que possam participar, e aí se organiza um evento localizado em algum espaço da universidade para mostrar. Mas a outra possibilidade é visitar o espaço físico de cada departamento. Departamento, seria legal. A gente faz E aí, nesse local, teria que ter um estudante, né, que seja petiano ou qualquer bolsista, né, CIVIC, que pudesse fazer uma exposição, né, do espaço, do ambiente. Não sei se dá para fazer em um dia, mas eu acho que dá. Qualquer coisa Programa também a questão do horário, tudo isso. Então, pelo menos alguma coisa, né? Primeiro, seria interessante, uma sugestão, ver quais são as áreas que interessam a eles e trazer para as áreas que têm interesse, né? Aí, interesso pela engenharia, interesso pela história, ou interesso pela geografia, ou pela filosofia. Aí vocês já organizam esse espaço, né, avisando com antecedência, né, da visita desses estudantes. É fácil, é só programar. E se for para visitar os departamentos, dá para a gente incluir vários cursos. Por exemplo, aqui, se for vir para o departamento do IGHD, dá para a gente chamar o pessoal da história, da filosofia, da sociologia. Isso, juntar tudo e não ficar integrado só, tipo, geografia. Aí vocês terão, como vocês são do PET, por exemplo, pode ter esse contato com os outros cursos, ficaria até mais fácil. E o que eu puder ajudar, a gente vai trabalhar. O que vocês acham da ideia? Então, é alguma coisa da conversa aqui que eu acho que seria interessante. Dá um joinha aí, o que vocês acham, ou dá um negativo se não gostaram. Isso aí. Muito bem. Opa, muito bom. Explosão de like. Então, vamos fazer essa empreitada aí, principalmente para quem está trabalhando com o ensino médio. Do ensino fundamental vai ficar um pouco mais difícil, não tem como, porque são crianças. Mas dos alunos que estão fazendo, dos residentes que estão trabalhando no ensino médio, é uma proposta interessante e vamos organizar isso para outubro. Bom, dos preceptores, João Paulo e o Bruno, a professora Laura, ela está com virose, está no hospital, fazendo medicação. Bruno, João Paulo, tem alguma observação a fazer, alguma colocação a respeito das vivências aí no mês de julho?
Olá, pessoal, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Então, eu fico muito feliz de ouvir, né, os alunos falando, né, igual a Joyce colocou aí, né, e os desafios são esses mesmo que ela colocou, né, eu avalio extremamente positivo o nosso trabalho ao nesse e-mail, né, que foi um trabalho mais voltado mesmo para residência, para regência, né. Esses desafios que Joyce relatou aí talvez seja uma das coisas mais complicadinhas que nós estamos encontrando pela frente. Eu já sabia que isso ia ser desafiador mesmo, né? Porque a gente entra em uma sala de aula que tem 35, 30, 35 estudantes e cada um com a sua personalidade, né? Cada um com o seu contexto social, seu contexto histórico, né? Contexto familiar, inclusive. E aí o desafio é justamente a gente conseguir trabalhar com eles, né? E ao mesmo tempo ser acolhedor, né? Aquela questão que a gente discute muito aí do emocional, né? Lembrar bastante disso, né? Então a Joyce tem visto lá que são raras as vezes em que a gente chega a ponto de precisar retirar um aluno da sala para encaminhar ali para a coordenação e tal, né? Mas assim, a gente tem trabalhado e tem sido bem gratificante, viu? Há de se destacar alguns trabalhos que têm sido feitos com mapa mental, né? Inclusive com crianças do 6º ano. A Rayane e a Bianca fizeram um trabalho com crianças do 6º ano. E a princípio parecia que não ia rolar nada, né? Mas eles confeccionaram, né? E é bacana porque a caligrafia deles, a mão deles escrevendo, então, e elas mais ou menos só orientando o que fazer, né? Então, no meu caso aí, as meninas e os meninos estão de parabéns, eles estão sempre preocupados. Nós tivemos um evento, foi bom lembrar aqui, nós tivemos um evento na escola que foi a festa junina, festa agostina, na semana anterior, né? Que inclusive, de uma certa forma, atrapalhou a gente fazer aquele evento, aquela nossa reunião que a gente tinha marcado. E eu reparei que todos eles participaram de alguma forma, né? Então, pela manhã, por exemplo, eu tive o Pablo mais o João lá na escola, dando uma força. A Bianca à tarde compareceu lá. A Rayane compareceu também. À noite, na festa, a Rayane e a Bianca compareceram. Né? A gente até tirou foto, colocou no Instagram, no nosso lá. Muito bom. Então, essa aproximação está sendo muito boa, tá bom? E é isso. Muito bom, professor. É a vivência, né? Eles estão fazendo exatamente o que a gente espera, né? Vivenciar a realidade da escola no horário de aula e fora do horário de aula também. Sim. Professor Bruno, tem alguma observação? Boa noite a todos, Boa a noite. todas. Professora Márcia, eu já fui, de certo modo, né, contemplado aí pelos colegas que falaram, em especial, acho que mais uma vez ressaltar a importância que os residentes façam fala, dizendo, né, as angústias, os desafios, os avanços, os objetivos futuros, né. Eu quero só aqui externalizar que nós tivemos já uma reunião interna nossa, onde nós basicamente conversamos a mesma situação que estava ocorrendo aqui, só que na escola. Isso se deu neste sábado anterior, e logo depois nós fizemos uma aula de campo, da qual nós podemos constatar aí uma relação do meio, em especial no que diz respeito à questão não só da geografia, mas do material didático, e os professores de geografia e, de modo geral, acho que, eu não sei, mas eu acho que ficou só para os professores de geografia trabalhar em educação no trânsito, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a minha ideia foi reunir os residentes no sábado. Então, já quero aqui mais uma vez agradecer a todos os residentes que estiveram presentes, né? O sábado foi muito proveitoso.
alunos, a gente teve uma conversa muito agradável e uma vivência também para além da própria sala de aula, para além do próprio espaço escolar, que é o que talvez dentro de um debate da geografia a gente precise fazer mais, né? Eu sei que existe uma questão estrutural muito forte dos professores e professoras da educação básica, no que diz respeito à saída, essas aulas de campo, enfim, mas é uma coisa que a gente precisa fortalecer, né? Formação em geografia também é formação em campo, né? Nós tivemos um pouquinho, né? Eu vou dizer um pouquinho porque foi uma pitadinha só, foi um espaço curto de tempo, mas os relatos foram bem impressionantes. Inclusive, está tudo sendo anotado aqui, redigido e, enfim, basicamente foi isso. Muito bem, professor. Tem alguém que participou dessa atividade no sábado com o professor Bruno, que pode fazer algum relato aqui dessa experiência? Nivaldir, pode falar. Boa noite, né? Eu estava presente, né, junto com o professor Chico, o professor Edilson e a professora Miriam, e a gente pode ver as distâncias, né, que os alunos percorrem para chegar lá na escola Leodoro, né? Assim, de certa forma é longe a escola, né, para quem vai a pé. Tem alunos que não conseguem ir a pé só de ônibus, né? Então tem toda uma dificuldade, né, no sair de casa e chegar à escola, né, que a escola está um pouco mais distante referente a essa questão. Muito bem. O que você achou da experiência, Nivaldir? Olha, assim, desse mês, né, que a gente ficou como residente mesmo, vamos dizer assim, que é muito assustador os primeiros dias, né, porque a gente fica muito nervoso, as crianças, elas falam bastante também, então toda essa questão de acalmar as crianças, né, é um processo que também faz parte do aprendizado deles, né, de se conectar ao professor, né, ao aluno, ao professor, e para que possamos desenvolver a aula, né, porque senão a aula não desenvolve e fica complicado, né, mas graças a Deus eu acho que a gente está indo bem, né, todos nós estamos indo bem, assim, podendo ajudar os alunos nesse processo e nos ajudar também referente a uma forma, né, de equilíbrio entre o que a gente sabe, o que eles sabem, e como expor essa questão, né, do conhecimento, para que eles também possam desenvolver um pouco mais, né. Eu até falei com o professor Chico, a gente está usando a questão dos mapas, né, eu gosto muito de mapas, e eu achei na apostila os mapas de um tamanho muito pequeno para interpretação, né, é muito pequeno a forma que vem nas apostilas, e a gente está tentando dar ênfase, né, nele um pouco maior, ampliado, né, e explicar as questões do entendimento na questão dos mapas, que tem os mapas, porém eles estão muito pequenos nas apostilas. Muito bem, Nivaldir. No começo é difícil, né? Porque a gente entra numa sala que nunca deu aula e começa a trabalhar com eles. No começo, primeira coisa é o entendimento, fazer os combinados, né? Como a Beatriz falou, eu me apresentei, falei, né, que eu venho da universidade, então colocou todo o perfil do professor que estava ali, né, para eles entenderem que a gente está ali com uma finalidade de desenvolver uma prática docente, né, de se tornar professores. Então, eles terão que dar esse suporte, dar esse apoio, mas, acima de tudo, né, vocês como residentes, né, tem que sempre pensar, né, o que motiva os meus alunos, né, quando eu estou em sala de aula. Então, pensar isso, que é um tema para a gente discutir na próxima reunião, né, que vai ser sobre motivação. E já tem um material que está lá no Drive para vocês lerem. Podem também pegar outras referências que podem ajudar para a gente pensar, né, de todas as práticas que vocês fizeram, o que despertou no aluno que o preceptor chegou e falou, olha, é a primeira vez que esse aluno participa da aula, né? Por quê? O que aconteceu de diferente, né? Às vezes eles percebem alguma coisa
que atrai a atenção do aluno. Muitas vezes alguma coisa que tem a ver com a família, né, o trabalho dos pais, o bairro onde eles moram, alguma coisa que tem relação com a vida deles, né? E aí o aluno participa mais. Então, podem ter passado por essa experiência, mas na próxima atividade que a gente vai ter, na semana que vem, dia 30, nós vamos exatamente falar sobre essa questão da motivação, né? Porque precisa pensar isso, não é simplesmente chegar na sala e falar assim, e agora, o que eu faço com essa sala bagunçada, né? Precisa ter uma estratégia, né? Então, tem que ter o domínio. Por isso que é interessante a observação antes da regência, para ver como o professor trabalha a turma, né? E aí tem também o apoio dos preceptores a todo momento, né? Se o residente não consegue acompanhar, o preceptor está ali acompanhando, está dando suporte, está dando apoio. Então, das observações que eu já fiz, que ainda faltam fazer mais, que ainda vou fazer, eu vejo isso, né? Muito importante o apoio dos preceptores, né? E vocês estão bem amparados aí por todos, pela Laura, pelo Paulo e pelo Bruno. E eu espero aí que a gente consiga aí fazer essa nova proposta, né? De desenvolver essa prática aí principalmente o pessoal do ensino médio. Fica à vontade de falar, Guilherme, o que você quer falar? Muito bom. Gente, tentando entrar aqui. João Guilherme, você quer fazer alguma observação? Oi, professora, aqui eu estou pelo celular e pelo computador, porque meu notebook estragou o microfone, e aí eu estou sem fone. Estou ouvindo. É que eu estou pelo celular. Sobre a experiência de dar aula, né? No começo eu fiquei muito tenso, não sabia como que ia proceder em sala de aula. Observar uma sala, observar o professor dando aula e dar aula é uma coisa muito diferente, né? Isso. No primeiro dia eu fiquei nervoso, eu temia, vocês falavam, ai meu Deus, não posso passar informação errada, então eu lia, relia. E a Joyce, minha parceira de sala, né, ela me ajuda bastante, ela me encaminha algumas coisas, fala, você pode falar isso daqui que é mais legal, a gente troca experiência, né? E esse bimestre, a gente conseguiu trabalhar com os alunos, acho que foi muito tranquilo, foi bem melhor do que eu esperava, né? Foi uma experiência muito boa. Os alunos, a gente deu uma sorte, digamos assim, que os alunos que a gente caiu, ficou na sala, eles são muito participativos, eles ajudam a gente, até demais às vezes, eles até extrapolam a animação, mas a gente controla eles bem e sempre consegue passar o conteúdo para eles. Tanto é que a gente fez a avaliação, a atividade avaliativa da primeira turma e a maioria da turma conseguiu, tirou nota boa, ficou acima da média, e isso mostra pra gente que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Isso, é a experiência, né, Guilherme? Importante você e seu parceiro de sala ter essa afinação, né, na hora de trabalhar em sala, e aí aproveitar a energia desses alunos na sala de aula, né, para poder organizar a dinâmica da aula, que seja satisfatório e que consiga chegar no final que o objetivo foi alcançado, da aula foi dada, trabalhada e tudo mais. Mas é importante ter essa afinação com todos, né? Com o colega que está trabalhando junto, que a maioria que está fazendo dessa forma, alguns estão fazendo individualmente. Também aproveitar a empolgação dos alunos na sala de aula, não querendo simplesmente chegar. Vocês têm que ficar calados, quietos, né? Que isso não é uma forma da gente trabalhar em sala de aula. A gente tem que, né? Vamos nos organizar, cada um vai ter oportunidade de falar. Se vocês querem conversar, a gente vai dar esse momento. Quando a gente for fazer a pergunta, vocês levantam a mão para a gente atender a cada um. Eu acho que é por aí que a gente vai ganhando essa experiência. Mas tudo envolve vivência, experiência, né? E, principalmente, espelhar na referência do professor que está ali dando suporte para vocês a todo momento. Tem mais alguém que queira falar? Bianca, Vandir. Professora, eu entrei agora porque eu estava sem internet. Então, João Vitor, pode falar. Então, professora, eu peguei a parte que o Guilherme estava falando, porém eu também tenho que relatar como experiência, né? Que até então eu entrei, estava seguro. Ainda tenho muita segurança a respeito, mas a gente vai aprendendo, né? Porque é um processo. E eu estou sentindo que eu estou
soltar mais e é um desafio, né, entrar em sala de aula e assim como o Guilherme disse, essa questão que envolve, né, você está ali vendo o professor e você está no lugar dele é uma coisa assim que é bem diferente, mas a cada dia mais a gente vai se aperfeiçoando e dando o nosso melhor e aprendendo também, né, porque cada dia é um aprendizado. Só não precisa ficar nervoso quando eu vou lá fazer a visitinha. Eu falo isso para todos. Tá? Então, fiquem tranquilos que eu tô ali só para fazer de conta que eu tô acompanhando, né? Porque quem realmente dá o suporte para vocês é o preceptor, né? Então, é o Paulo, é o Bruno, é a Laura, porque eles são os donos da sala, né? Da turma. Então, eu vou lá só para ver como é que anda as coisas, né? Não... Mas se tiver oportunidade de falar alguma coisa, né, de dar um toque, uma dica, eu faço isso também. Eu acho que é mais no sentido de ajudar. Pode falar, Vandir. Boa noite. Mas eu estou gostando bastante. Aí, professora, o que eu queria dizer? Bom, boa noite. Boa noite. Citou meu nome, então tem que falar. Não tem nada. Então eu estou com uma turma, estou com o Fabrício e com a Maria na quarta-feira, né, fazendo as 3 turmas, né, a parte da manhã. E assim, tem sido uma experiência bem interessante, bem gratificante. Vou dizer que a gente ficou assustado, eu acho que não, acho que a gente ficou, digamos assim, a gente está procurando de alguma forma passar todas as informações que a gente obtém, não só através da apostila, mas de outros recursos também. E assim, uma das coisas que a gente fez nesses dias de aula foi a construção de mapa mental com eles, né? E na última semana, aliás, todas as atividades que a gente faz, a gente deixa exposta na sala, né? Então, uma coisa assim interessante é que a atividade está lá ainda, né? Então, é bem interessante que não tiraram, não jogaram, não rasgaram. Então, a gente viu que eles fizeram a atividade em grupo, participaram, consultaram muito a apostila, entendeu? Tiraram dúvida, né? Então, assim, pra gente foi muito interessante essa troca aí, né? Quando eles estavam fazendo essas atividades. Então, a gente viu que o que a gente tem passado de informação, de alguma forma, eles têm absorvido alguma coisa, né? E hoje, nas atividades de hoje, a gente fez uma breve revisão e uma breve atividade, e a gente falou muito sobre essa relação, né, do aluno que ele tá saindo aí do ensino médio e se preparando para ir para uma faculdade, né? Então a gente deixou aquele ponto de interrogação assim para eles pensarem o que eles querem como planejamento de vida, né, para o futuro deles, né, o que eles estão almejando. E é isso, né? A gente está tendo assim uma experiência bem interessante. A gente tem trocado muita informação com o Fabrício, com a Maria, e acho que é isso. Está sendo muito bom. Muito bom, Vandir. Agora, como o Bruno disse aí, né? Vamos ver a motivação de vocês aqui na Semana de Geografia, que tá para começar agora. Então, né, pulem para cá e vamos fazer a Semana da Geografia acontecer. Pessoal, semana que vem a gente se encontra novamente para falar sobre o tema motivação. Fechado? Boa noite a todos. Obrigada por tudo aí. Boa noite. Oi, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.